sou o Lucas. Você está assistindo O Efeito Casal. Amor, o que temos hoje? Mais um dia feliz, porque temos doações. Muito obrigada a quem fez esse pedido, meu lindo. Foi o Kevson, ele doou R$15 lá no LivePix. Muito obrigado, mano. Ele pediu os SCPs mais bizarros e perigosos do mundo. É de qual canal, amor? O canal Você Sabia, que abrilhanta o nosso canal, né, meu lindo? É verdade. E antes de começar, galera, um aviso rápido aqui pra vocês. Final de ano é muito corrido, então acumulou muito pedido de doação. Vocês abençoaram muito o nosso final de ano. Muito obrigado. Então essa semana vai sair muito vídeo de pedido de vocês, beleza? Então se você já fez seu pedido, tem um pouquinho de paciência que vai estar saindo todo dia 1 ou 2 vídeos de pedido de inscrito. Beleza? Agora podemos ir pro vídeo, amor? Não, porque Não? eles têm que deixar o like, se inscrever e ativar esse sininho. É e verdade. bora reagir conosco. Bora. Se você baixar acidentalmente esse aplicativo no seu celular, essa criatura aqui vai te perseguir em todos os cantos do mundo, pelo resto da sua vida, e você nunca mais vai conseguir deletar esse aplicativo do seu celular. Esse daí, galera, é o SCP-1471. Já esse daqui é o SCP mais perigoso de todos os tempos. Ele foi selado por 7 correntes, mas atualmente existe apenas uma corrente que nos separa dele e da destruição de toda a vida da Terra. Através do site da famosa Fundação SCP, foram registradas quase 3.000 SCP. Foi aquilo que eu te falei. Tem uma fundação com categorias desses SCPs, monstros, objetos, cada um com uma classe diferente, uma categoria diferente. Por isso que é uma fundação. Tem um site que armazena, as pessoas colocam tudo isso lá, com a descrição, o grau de periculosidade, o que eles fazem. Mas é como se fosse um jogo? Pode imaginar como se fosse um jogo. Pode imaginar, entendeu? Como eu te falei, imagina um Resident Evil com cada classe de zumbi, periculosidade, essas coisas, entendeu? Certo. SCPs, cada uma mais louca do que a outra. Desde os mais inofensivos até os mais bizarros. Então se prepare aí, porque hoje iremos mostrar para vocês os SCPs mais bizarros e assustadores que existem. Esse dali já tá feio. Eita, É no especial de Halloween, cara. Antes de tudo, a sigla SCP é uma fundação fictícia que foi criada na internet como uma creepypasta gigante. Ela seria uma fundação secreta responsável por controlar e capturar coisas, objetos ou entidades que tenham algum tipo de poder paranormal. Essas coisas podem ser seres de outro mundo, de outra dimensão, objetos com algum poder ou alguma anomalia, Lugares assombrados, fenômenos estranhos e também criaturas bizarras. Coisas que podem ou não trazer algum risco para a humanidade. E o objetivo da fundação é localizar, capturar, conter e catalogar esses seres. E agora então que vocês entenderam um pouco mais o que é SCP e o que faz essa fundação, vamos então agora conhecer alguns dos SCPs mais assustadores que existem. 106. Esse é o SCP-106. Ele pertence à classe de objeto Keter, que são SCPs que representam grande perigo para a humanidade. E esse SCP, galera, é um humanoide idoso que já está em um estado de decomposição avançada. Sua forma pode mudar, mas ele sempre vai estar podre. Ele é capaz de atravessar matéria sólida e também tem o poder de desaparecer dentro dela. Pode permanecer parado por dias, apenas aguardando por uma presa. E a primeira coisa que ele faz ao atacar é imobilizar a sua presa, danificando órgãos importantes, músculos e também tendões. E depois arrasta a presa para a sua dimensão. E o SCP-106 prefere presas humanas entre 10 e 25 anos. Qualquer Já passei. que ele toca, Tá de boa. corrói Já na tá hora. velho. Imagina uma pessoa. Já que com apenas um simples toque, ele pode decompor a pessoa, deixando ela com rachaduras, como se estivesse enferrujada. E por ele ser um ser muito perigoso, que pode acabar com uma pessoa com apenas um toque, ele foi capturado e mantido sob controle pela Fundação. E para isso, então, ele é guardado em um compartimento de aço composto de chumbo, selado com 40 camadas. E cada camada tem pelo menos 36 centímetros de espaço vazio, criando ali um grande vácuo. Mas mesmo com toda essa proteção, os funcionários da Fundação devem ficar a uma distância de pelo menos 60 metros da cela. Pois mesmo com toda essa proteção, o SCP-106 é muito perigoso e pode ser fatal para qualquer um. Caraca, bizarro isso aí, velho. Verdade. O SCP-1471 é um aplicativo de celular gratuito, chamado... Não é só monstros, são objetos. No caso, esse aqui é um aplicativo, velho. Tá vendo?
mal ou versão 1.00. A classe do objeto desse SCP é euclídeo, ou seja, ele possui um comportamento desconhecido e imprevisível, podendo ser perigoso ou não. Esse aplicativo é bem leve e não se sabe ao certo quem fez ele, mas depois de instalado não tem mais volta, ele não sai de jeito nenhum. Ao ser instalado, ele não cria nenhum ícone no seu celular. E também não existe nenhuma maneira de remover ele de lá. Tá, mas o que esse aplicativo faz então? Todos os dias, a cada 3 a 6 horas, Pega, vai no mais, joga o celular lá, quero ver. ele te manda uma imagem. Todas as imagens contêm um SCP no fundo. No caso, o SCP-1471-A. O SCP-1471-A é uma criatura de aparência humanoide com um crânio de um cachorro e um pelo todo preto. Caraca, Durante as primeiras 24 doideira. horas após a instalação do aplicativo, você também vai receber fotos de locais que você frequenta, lugares que você costuma visitar. Depois de 48 horas, você vai receber fotos de lugares que visitou recentemente, como se o aplicativo já estivesse te vigiando. E após 72 horas, você vai Google receber faz fotos isso em tempo já? real com Isso aí já é o Google, já isso aí, Facebook. Você tem aquelas pesquisas lá do YouTube, sabe? Você Mano, foi não sei aonde, você pagou, você comprou, você não sei o que, aquelas Tu perguntinhas. tá conversando com alguém e tu fala a palavra pizza. Quando tu abre o celular, tá lá um monte de anúncio de pizza. com aquele SCP medonho bem perto de você, ali nos lugares que você frequenta, juntinho com você. E aí que galera, depois de 90 horas o negócio vai ficar bem mais cabuloso. Pois a criatura vai sair do aplicativo, vai sair das fotos e vai começar a aparecer na sua frente, na vida real, nos seus olhos mesmo. A criatura vai aparecer na sua frente, enquanto estiver conversando lá no fundo vai aparecer, em um reflexo, no espelho. Correndo, passando como um vulto. E ele também irá se comunicar com você. Se chegar nesse estágio, galera, já era. Não tem mais volta. Essa é a história, né? Porém, até o momento, todas as histórias contam que ele não comete nenhum tipo de mal. Ele vai te perseguir, ele Ele só vai assusta. aparecer na sua visão, ele vai ficar te perturbando, mas ele não vai te machucar, ele não vai tocar menos em mal. você. Só vai te deixar maluco pelo resto da vida, né? Todos os aparelhos É móveis só fazer amizade com ele. Vira brother, pô. com o SCP-1471 devem ser confiscados e levados para a fundação. Que é isso? Agora vamos apresentar para vocês o SCP-610, que faz parte da categoria Um monte de Keter, ou dente, seja, de aqueles que são os boca. mais perigosos para a humanidade. O SCP-610 é uma doença de pele contagiosa. Os primeiros sintomas incluem erupções cutâneas, coceiras e o aumento na sensibilidade da pele. Depois de 3 horas, galera, causa cicatrizes graves nas áreas do torso, dos braços, pernas e costas. Tudo isso acontece rapidamente. A vítima então contaminada começa a ficar com várias cicatrizes pelo corpo inteiro. Tanto E as passar. cicatrizes começam a se mexer, se Ah, mover, entendi. Aí ele vira o Vecna. como se Parece. tivessem vida própria. E depois disso, elas começam a crescer de forma acelerada. Meio que transformando você em um monstro, pois as suas características humanas vão desaparecer e vários membros extras, como pernas, cabeças e coisas do tipo, começam a crescer de forma acelerada. Deixando o indivíduo totalmente estranho, anormal, com uma forma indeterminada. E por conta então desses problemas na pele, né, rachaduras, cicatrizes e coisas do tipo, membro crescendo e tal, o corpo da pessoa pode se abrir ao meio, né, se dividir ali, rasgar, e aí que ali no meio mais braço começa a crescer e, mano, não sei, velho. E nesse processo que a pessoa vai se abrindo aí, dividindo, né? se tornando essa, sei lá, essa gosma aí, esse bicho alienígena, ele vai se espalhando ao seu Esses redor, alienígenas. consumindo ainda mais coisas. E o perigo real que esse SCP possui é entrar em contato com a humanidade, pois se isso acontecer, todo esse paranauê aí maluco que a gente explicou vai acontecer com a vítima. Com todo mundo no caso, né? É, exatamente. Aí azedou. Ele vai contaminar as pessoas, fazendo aí essas anomalias acontecerem. Porém, como ele foi isolado pela fundação em uma área de infecção, ou seja, ele não entra em contato com nenhum organismo, podemos dizer que essa ameaça está neutralizada. Agora Mano, vamos Tu falar... tem noção da magnitude que essa parada pegou? A galera que cria os SCP, vai lá e digita SCP tal, a característica dele é essa, o corpo dele é assim, ele faz isso, e ele tá contido já na fundação. Cara, é uma parada... É meio bizarro, né? É como se fosse um universo onde existissem essas paradas, cara.
de um SCP que é um auditório abandonado. Ele também faz parte da classe Euclídeo, no caso o SCP-024. Não se sabe se suas propriedades sobrenaturais começaram antes ou depois desse lugar ser abandonado. Foi descoberto quando um grupo de adolescentes invadiu o complexo abandonado. Vários adolescentes então invadiram o local, porém, uma única pessoa sobreviveu. E o depoimento dessa pessoa diz o seguinte: Ao entrar no auditório abandonado, as pessoas são recebidas por um apresentador anônimo, que se comunica por alto-falantes. Ele diz que as pessoas participarão de um jogo, onde os vencedores receberão prêmios fantásticos. Porém, ele diz que o jogo é extremamente perigoso e os perdedores nunca deixarão aquele lugar. Sabendo disso, então, o apresentador oferece as opções de ficar ou deixar o local. Round 6 isso aí, pô. Isso aí é fácil. Se ficar, então, pode mole. ganhar o presente misterioso, mas se perder, você vai ficar preso aqui pra sempre. E aí, topa? R$2 um presente misterioso. Aqueles que aceitaram, então, participarão do jogo. Aqueles que vencerem ou decidirem abandonar a competição, nunca mais poderão acessar aquele local. Sua entrada será bloqueada por uma barreira invisível, ou seja, sua chance é agora ou nunca. Aqueles que aceitarem, então, o jogo começa. O tema, a dinâmica e as regras do jogo sempre variam a cada sessão. Algumas sessões só permitem um vencedor, enquanto em outras existe a formação de equipes para a competição. E conforme o jogo vai progredindo, os obstáculos, as fases vão se tornando cada vez mais perigosas e letais. Quando declarado um vencedor, as luzes se apagam e ele aparece do lado de fora do SCP com o seu prêmio nas mãos. Já aqueles que perderam desaparecem para sempre. Além disso, no final de cada jogo, aparece uma fita VHS ou um DVD na entrada principal do local. E nessa mídia contém a gravação completa de todo o jogo. Nessa gravação é possível ouvir a plateia torcendo, como se alguém estivesse acompanhando aquele jogo. Mas segundo a única sobrevivente do jogo, Mano, essa parada me lembrou duas séries. Quais? Round 6 e a outra é Alice in Borderlands. A gente assistiu dos jogos lá. Daqueles meninos lá japinha. Essa série é muito boa. Tô esperando a terceira temporada Parece até hoje. mesmo. Nada, mano. A vencedora que contou essa história, ela disse que não havia nenhuma plateia, não havia ninguém além dos participantes e também daquele locutor maluco. Por ser um local muito grande, o SCP-024 não pôde ser transportado para uma localização segura. Então, para disfarçar a sua verdadeira localização, a Fundação mantém ela no meio de pelo menos outras 5 réplicas, que são idênticas àquele local, para confundir as pessoas. Também existe um perímetro de segurança ao redor do complexo, para ninguém invadir o local. Que isso, gente? Pô, esse daí é bizarro, velho. Esse daqui, galera, é o SCP-173, extremamente hostil e perigoso. Ele é descrito como uma escultura de concreto de forma humanoide, se fosse um bonecão de pedra, com membros curtos e uma cabeça grande toda ensanguentada. E caso você, por algum motivo, encontre essa criatura, você não pode tirar os olhos dele. Literalmente, a partir do momento que você vê essa criatura pela primeira vez, é preciso manter o contato visual com ele para sempre. Pois se você parar de olhar para ele, ele vai te estrangular. Isso porque ele se movimenta quando ninguém está olhando, e então um simples piscar de olhos pode ser fatal. E é por isso então que os funcionários que entram na câmara onde ele é mantido, têm que entrar com os olhos esbugalhados, fazer o que tem que fazer e depois, ó, sair de frente pro bicho. E essa câmara onde ele é mantido preso fica sempre com uma substância marrom avermelhada no chão, que seria uma combinação de fezes e sangue. Mas segundo as investigações, essas coisas não sairiam do corpo dele de uma maneira convencional, né? De um corte ou pelo, né, fazendo cocô. É como se ele literalmente fizessem aqueles materiais simplesmente aparecerem ali. O SCP-019, na verdade, é um jarro de cerâmica de 1,8 metros de diâmetro e 2,4 metros de altura. Caraca! É enorme. Seu estilo e decoração indicam que ele foi feito na Grécia Antiga. Segundo as histórias, a sua superfície é completamente indestrutível. E se você olhar dentro do jarro, não vai ver nada lá dentro. Porém, esse vaso, quando mantido a 0 graus Celsius, acabam saindo algumas entidades do vaso gigante. Essas entidades são chamadas de SCP-019-2. E geralmente são criaturas pequenas, extremamente hostis e às vezes pode ter uma aparência humanoide e às vezes uma aparência de animal. E apesar de parecerem frágeis, eles são bem fortes e em grandes quantidades podem representar perigo. E é por isso então que o vaso, galera, o SCP-019, onde no frio revela essas entidades, está mantido em uma grande câmara com 3 metros de concreto reforçado. Caraca. Com um incinerador instalado. Ou seja, Fogo.
Pra não ficar gelado. Aí Se fica manter atacando quente fogo o no tempo vaso. todo. O vaso não quebra, Isso. mas também não esfria. Exatamente. Não liberando as entidades. E se algum motivo, sei lá, alguma entidade deixou a sala mais fria ali pra poder, né, causar um caos na fundação, e esse incinerador então é ativado se ele sentir que as entidades estão sendo liberadas. Tá ficando muito frio, sabe? Um ar-condicionado reverso. Exato. Aquecedor. É. O SCP mais perigoso de tudo. Vamos falar do SCP mais perigoso de todos os tempos, o SCP-2317. Esse SCP se trata de uma porta de madeira e foi construído no século XIX para ser usado no porão de um condomínio em Massachusetts, nos Estados Unidos. Por ser uma porta, a princípio pode parecer inofensiva. Porém, esse é um dos únicos SCPs que pode causar a destruição completa da vida aqui na Terra. Isso porque qualquer pessoa que ouse atravessar essa porta é instantaneamente teletransportada para uma realidade alternativa. Que no caso se trata do lar de uma grande criatura monstruosa. Nessa outra realidade, então, você vai ser levado para um grande deserto de sal, que se estende por quilômetros. No meio desse deserto existem 7 pilares de 7 metros de altura, que formam um círculo enorme. Esses enormes pilares são de mármore e possuem algumas gravuras e símbolos cravados. E ali debaixo da areia e dos pilares vive uma criatura monstruosa. Uma criatura monstruosa e gigantesca que teria 200 quilômetros de altura, chifres enormes e uma pele coberta de escamas. Mano, calma aí, velho. 200 km de altura, isso é bizarro. Mano, tu vai daqui pra região do lago a 200 km, cara. Como é que pode? Que É um apesar que você monstro. vai fazendo muita curva, né? Pá? Diminuiria um pouco ali. Teria que ser maior ainda, então... Caraca. Essas escamas são blindadas por um tipo de material desconhecido aqui na Terra, e é extremamente resistente. Segundo a história, essa criatura teria aparecido aqui na Terra há milhares de anos e foi capturado e armazenado nesse local por alguns antigos magos. Os magos e conseguiram como eles expulsar essa conseguiram criatura da Terra e trancá-la Armazenar um treco desse tamanho. Feitiço. O bubuga e feitiço e tal. Aí consegue. em uma outra dimensão. E lá então essa Não, calma criatura... aí. Ele falou magos, então é magia, não é feitiçaria. É magia. foi selada por 7 correntes, e cada corrente está presa em um ponto vital do seu corpo. Mas alguns anos atrás, um grupo de pessoas teria passado por essa porta e liberado 6 das 7 correntes, restando apenas uma corrente segurando esse bicho. Então a história conta que hoje em dia existe apenas uma corrente que protege a Terra, pois se ele se libertar e conseguir voltar aqui para a Terra, todos nós vamos para o Beleléu. Pois se ele se libertar, nem a própria fundação será capaz de controlá-lo. E por conta disso, então, atualmente a porta está totalmente protegida, para que ninguém consiga achá-la, ninguém consiga acessá-la e também para que ninguém consiga tirar a última corrente que segura o monstro e que salva o mundo. Esse foi o vídeo de hoje, esperamos que vocês tenham gostado. Vocês pediram várias vezes pra gente continuar os vídeos sobre SCPs. Tá aí. E lembrando, galera, para quem aí ficou com dúvida ou coisas do tipo, todo esse lance de SCP é muito bem feito e tudo mais, né? Existe a fundação que cuida de tudo e tal, mas tudo isso não passa de uma gigantesca creepypasta, de uma gigantesca história. Que é alimentado por pessoas do mundo inteiro, pessoal. Então não precisa ficar com medo, tá bom? É isso, galera. Nós ficamos Ai, por que aqui. bom. Se quiser mais Eu vídeos tava como esse, preocupado comente desse aqui bicho embaixo. de Se tiver algum 200 km, SCP que é muito Sair. legal também, Sair, ia comente matar aqui todo mundo e aqui. talvez a gente volte aqui com uma parte 3. Vai depender também do like de vocês. Vamos ficando por aqui então, galera. Até o próximo vídeo. Isso Isso tudo, tudo, pessoal. pessoal. Valeu. Valeu. Cara, eu já conhecia um pouco dos SCPs, porque já pediram pra eu e o Gabriel reagir esse negócio de SCP e tal. Sério? Tem um canal que é exclusivo só pra coisas de SCPs. Sério? Não sei se ele já mudou, mas é o Viral Quest. Cara, ele fala só de SCP e a voz dele é muito maneira de ouvir ele narrando. Então, por isso que eu conheço um pouco dos SCPs. Inclusive tem os SCPs fofinhos e tal. Tem uma loucura. Esses daí são os bizarros. Esses são os bizarros e perigosos. E foi muito maneiro, cara. Tem uma história muito louca por trás disso aí. A gente pode até depois ver mais. Bom, é a primeira vez que eu ouço a respeito disso. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Agora eu conheci um pouquinho mais. E eles me lembram realmente aos monstros do Resident Evil. Pode ser. Né? Essas criaturas meio bizarras. Sabe o que torna isso legal demais? Porque, como se trata de uma ficção criada por pessoas do mundo todo, cara, a imaginação rola solta. Então, eu imagino, sei lá, Um monstro assim. um monstro desse tipo aqui. Eu vou lá, vou criar um monstro, bota a característica dele, descrição, quando ele surgiu,
como é que tá preso. Cara, é muito maneiro isso. Isso aí dá pra fazer vários filmes. Pô, imagina. Filmes de terror, Cara, suspense, não, tem muita coisa baseada também em filme né? de terror aqui, entendeu? Cara, gostei demais. Eu gostei bastante também de conhecer e eles explicam bem. E não fiquem preocupados, pessoas. Isso não é verdade. É só ficção. É tudo parte do show! Exatamente. Bom, gente, como eu falei lá no início, fiquem ligadões aí que essa semana vai estar recheada dos pedidos feitos na LivePix. Beleza? O link desse vídeo original tá na descrição. E se você gostou da nossa reação, Deixe seu like, se inscreva no canal e você assistiu o Efeito Casal.